Fala rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana. Tô eu e o Vladão aqui para a gente trocar uma ideia. Estamos desfalcados do Lucão e ficaremos desfalcados do Lucão essa semana num todo aí. Já vou dar spoiler: no sábado a gente tem uma gravação do nosso podcast com o grande Cirilo do Frases Coringão, uma página gigantesca do Instagram, o Cirilo, que é nosso amigo. E à noite, já vou deixar o convite feito aqui para vocês, um spoilerzinho muito legal. Pós-jogo Corinthians e São Paulo no Morumbi, pós-majestoso, eu e o Vladão faremos uma live pós-jogo. Então não vai ter aquele tradicional pós-jogo meu aqui na sala de casa falando. Não, vou ter eu e o Vladão ao vivo para a gente trocar uma ideia, para debater o majestoso. Então já quero deixar um forte abraço para o Lucão, que hoje não é nem questão de trabalho, é questão de família aí. E no final de semana também ele vai precisar viajar. Então um grande abraço para o Lucão, mas estou eu e o Vladão aqui para honrar o compromisso com vocês. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Fala, meu irmão, tudo bem? Toda a galera que nos acompanha aí também. Sabemos que aqueles de sempre, né, que estão sempre conosco e que a gente fica muito feliz de poder falar de Corinthians para vocês, nossos amigos também. É isso, vamos falar muito de Coringão. Também quero deixar um forte abraço para o Lucão. Quando a gente está sem algum de nós, a gente sempre sente muita falta, mas hoje é um motivo muito mais que justo, não que os outros não sejam, né? Então que o Lucão fique bem com a família, que aproveite com a família, e nós vamos dando conta do recado aqui. E nós sabemos, né, que se fosse qualquer um de nós, o Lucão também daria conta do recado. Enfim, somos um time e é assim que vai funcionar aí o Balança Timão. Então, vamos falar muito de Corinthians, que assunto não falta, né? Então, vamos falar de Coringão. Bem-vindos mais uma resenha do Balança Timão aí. Vamos trocar ideia sobre o nosso grande Coringão. É isso aí, Vladão, é isso aí. Ó, rapaziada, então antes de qualquer coisa, você já sabe, né? Chegou no vídeo aqui agora, já deixa o like, aperta o joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com amigos corintianos para chegar a nossa resenha para mais torcedores aí. Então vamos lá, vamos falar primeiro de domingo. Domingo o Corinthians perdeu em casa para o Bragantino no retorno do Campeonato Brasileiro, né? Depois de um mês parado, 15 dias de férias, depois 15 dias de uma intertemporada, onde eu vi algumas ideias ou alguns pensamentos de torcedores um pouquinho distintos. Uma boa parte falando que não viu melhora nenhuma, que está tudo errado, treinou para quê? E outros com uma visão falando, até acho que não jogamos tão bem, mas também não acho que foi um desastre. Tivemos chances de fazer o gol, tivemos 4 chances cara a cara, que essas bolas não entraram, lá ele, né? Mas quase que o Corinthians teve a chance de fazer 4 gols ali, e, enfim, e numa fatalidade, no último lance, o Corinthians acabou tomando o gol e acabou saindo derrotado. O que eu posso falar, já passo já para o Vladão também dar a opinião dele do jogo. Como quem assistiu o meu pós-jogo no domingo, falei bastante do que eu pensei da minha visão ali da Arena. Não mudo o que eu acho, tá? Ainda acho que essa derrota passa pelos pés do Garra e do Romero, uma vez que os dois tiveram a bola da virada. Então, pelo menos, se eles tivessem feito o gol ali e pensando que vamos supor que a gente tomasse mesmo empate no final, a gente teria pelo menos somado um pontinho. Acho que faltou um pouco mais como é que eu posso falar? Talvez achei um pouco displicente os dois naquele momento. Acho que se o jogo tá 2-1, se tá 3-1, cabe tentar dar um tubo para estufar a rede, cabe tentar cortar o zagueiro e bater em cima do goleiro, mas quando o jogo tá 1-1 em casa e a gente precisando da vitória, são gols que a gente tem que fazer. Também tivemos o gol que o Martinez perde no fim do primeiro tempo. Quando tá 1-0 ainda bem no comecinho do segundo tempo, antes do gol do Kaká, o Romero também perde um gol sem goleiro, inacreditável. Enfim, podemos falar da polêmica do pênalti também, né? Porque eu, pela primeira vez, fiquei até surpreso. Rivais e torcedores de outros clubes reclamando muito, ironizando a arbitragem no Brasil. Mas hoje sai o parecer da CBF confirmando o pênalti, ou seja, tá escancarado que o Corinthians não tem o menor poder de bastidor ali, né? Tá escancarado e hoje foi confirmado isso. O Fabio Soldado, que recentemente disse que não iria mais mandar ofício para a CBF, porque isso não adianta de nada. E o que ele faz? Manda um ofício e ainda tiram o Corinthians de otário, ainda carimbaram, só faltou vir no carimbo da CBF escrito seus trouxa, porque é isso que a CBF fez hoje. Ao confirmar que aquilo é pênalti, então até o Cleiton, que a gente sempre cita aqui, que inclusive um abraço para o Cleitinho, ele usou para mim o exemplo perfeito. PSG e Bayern de Munique no Mundial de Clubes agora, teve um pênalti anulado para o Bayern de Munique exatamente igual, o lance é o mesmo. Eu não lembro quem que era do PSG em cima do Thomas Miller,
O cara dá o pênalti, o VAR chama e volta atrás. O lance é idêntico. Idêntico. E o pior, o Kaká nem encostou no cara. Do PSG e Bayern de Munique ainda encosta de leve. Então, assim, podemos falar da arbitragem? Sim. Horroroso o Bruno Arleu de Araújo, que já deu 3 pênaltis patéticos nesse campeonato. Sport e Palmeiras a favor do Palmeiras. Bahia e Grêmio na Arena do Grêmio a favor do Grêmio, o pênalti. E agora o pênalti a favor do Bragantino. Mas o meu ponto é, mesmo com erro de arbitragem, não anula o fato que o Corinthians teve 4 chances claras de gol e não fez o gol. Se o Corinthians faz o gol ali, passa despercebido, ou pelo menos falou aí, ó, nem metendo a mão na gente, você tipo, deu certo pro Bragantino. Então, assim. E outra coisa, né, Vladão? Fica escancarado também que o nosso elenco é curto, o nosso elenco é limitado. Tivemos algumas saídas aí também né, nessa janela, ainda não chegou ninguém. Então, acho que é uma mescla de tudo. É erro de arbitragem, é falta de competência, é o elenco curto, é não ter evoluído tanto, mas ao mesmo tempo é também chances claras que a gente perdeu. Então, acho que o que resumiu essa derrota no domingo é isso. Acho que o único ponto bom, se a gente pode tirar de alguma coisa boa de domingo, é que para entrar na arena com a facial foi um espetáculo, foi muito rápido, não teve nenhum problema. Todo mundo que eu conheço, que eu troquei ideia, falou: mano, que sensacional, nem cheguei perto da catraca, já estava meu nome, já liberou tal. Então, acho que esse é o único ponto bom para se tirar domingo, porque dentro de campo, sinceramente, para mim não tem um que se salve. E eu quero deixar só um destaque negativo aqui, tá, Vladão? Eu já vou te passar. Carrilho, tá? Me incomodou muito o jogo do Carrilho no domingo. É, na hora de colocar velocidade, não colocava, é muita firulinha, é muito segurar a bola, parece que ele tá sempre em outro ritmo. No primeiro tempo, ele teve uma chance clara, abriu um clarão para ele de fora da área, em vez dele bater, ele cortou para cima do zagueiro que veio jantando ele. Então, sei lá, acho que para quem ficou um mês parado aí, o Corinthians está num ritmo muito preocupante. Fico chateado, fico chateado. Confesso que eu coloquei aqui, falei quando o Dorival chegou, que eu apostava minhas fichas nele, que eu tinha gostado, mas agora, cara, já não sei mais de nada, principalmente pela nossa sequência. Irmão, eu concordo com boa parte da sua análise, assim. Melhor, eu concordo com a análise inteira. Eu só quero trazer obviamente, o meu ponto de vista sobre alguns dos seus pontos aí. Primeiro, a arbitragem. A gente já falou isso aqui outras vezes, mas nós vamos falar outras mais para frente, porque infelizmente a arbitragem no Brasil, ela, obviamente, ela não é profissional, todo mundo sabe disso, o que é um absurdo, né? Então, esse tipo de erro vai acontecer o tempo todo, infelizmente. Mas é um absurdo. O pênalti que deram, mais uma vez, o Corinthians sendo muito prejudicado, mais uma vez. A gente já falou diversas vezes também do não bastidor do Corinthians, por esse caos político que vive. Quando a gente tinha um presidente eleito, já era um terror, porque é um presidente eleito despreparado, agora então pensa. Né? Então o Corinthians não tem bastidor nenhum, e isso, claro, que reflete no campo, porque parece que os caras chegam sem medo de nada em Itaquera, apita o que quiser e foda-se. Como você muito bem trouxe alguns pós-jogos nossos também. Ah, acertou, errou, mas caralho, acho que não teve nenhum time no Brasil que teve tanto gol anulado igual o Corinthians. Não foi o caso agora, tá? Mas assim, é desproporcional. É uma parada. O jogo contra o Internacional, o jogo contra o Vasco, né? E pênalti que não é pênalti, falta que não é falta, enfim. É um absurdo, cara. É um absurdo, não querendo ficar chorando aqui, porque eu já vou de encontro também com a sua opinião, que eu faço delas a minha, que é da questão dos nossos jogadores, mas não pode, cara. Assim, a gente, obviamente, não precisa ficar explicando aqui o que o corintiano sente de carinho e respeito pelo Romero, mas não pode. Não pode perder. A gente também já falou isso aqui outras vezes. A fase que nós estamos não permite algum tipo de erro. Não permite algum tipo de erro grotesco desse jeito. E sim, é um erro grotesco perder um gol na cara. Não pode. Na fase que nós estamos jogando contra um time encaixado como um dos caras, volta de campeonato depois de um puta de um tempo. Já sabe que o nosso treinador, apesar de novo, ele tá já perigando ali, mano. Sabe que a torcida não gosta, aquela coisa toda. Não tem que pôr a bola para dentro, mano. Tem que pôr. E não importa, tem que pôr de qualquer jeito. E depois o Garro também. O Garro, pô, é aquela coisa, mas se ele tira do goleiro e erra, a gente ia falar para dar uma cacetada. Mano, não. Tá na cara do gol, pô. Faz o gol, mano. Não pode. Então, sim, a derrota passa pelos pés de jogadores nossos. Um que é incontestável pela torcida do Corinthians, o Rodrigo Garro. Não estou falando tirando ele para merda, nem falando que ele tem que ir embora. E é bom sempre a gente frisar isso, porque a gente não pode criticar ninguém, porque as pessoas já podem achar. Não é o caso da galera do Balança Timão, mas vai que chegue em outra pessoa, né? E o Romero não pode, cara. Então passa muito por isso, sim. Elenco curto, porra, não precisa nem falar, mano. Quando o nosso treinador tem que mexer, quem vem é, porra, mano. Thales Magno é a melhor opção que ele pode ter, né?
Aí tem os moleques lá despreparados também, com todo respeito, assim, realmente. Eu ainda não tinha conversado sobre o Carrijo com ninguém depois do jogo, assim, não tinha nem me atentado, mas você foi falando, eu fui lembrando, eu lembro desse lance que você falou. Realmente, mano, parece meio desatento, meio em outra rotação, né? O Carrilho, ele tem meio dessa, né? Às vezes, quando ele faz um bom jogo, ele já tá em outra rotação. Só que quando ele faz um mau jogo em outra rotação, é irritante. E a gente já falou dele, ao elogiar, a gente já falou, né, mano? Tipo, caralho, ele joga o jogo no ritmo dele. Uma hora a gente pode se irritar. E de fato, é irritante mesmo. Então, assim, cara, concordo. O Corinthians, ele perdeu 3 pontos, ele perdeu o jogo na última bola do jogo, mas assim, perdeu por nossa causa, mano. Não tô tirando o mérito do Bragantino, que eu sei que é terceiro colocado, que é um trabalho muito bem feito, aquela coisa toda. Não tô falando isso. Mas assim, claramente o Corinthians perdeu o jogo para si mesmo, mano. Não, e mais, ainda tem um contexto da arena, que a gente já falou sobre a torcida, aquela coisa toda. Mano, não dá. Chance desse jeito, na cara do goleiro, tem que pôr pra dentro, mano. Nessa fase que a gente tá, não permite erro desse jeito. E infelizmente é o que aconteceu. Perdemos o jogo, perdemos 3 pontos e uma pressão absurda, ainda mais pensando na sequência agora, né? O time já tá lá em Fortaleza, né? Tem uma pedreira, depois a gente tem um clássico majestoso, depois a gente tem o Cruzeiro que tá jogando bem, antes da gente enfrentar o nosso maior rival numa fase eliminatória de Copa do Brasil. Então, assim, era um jogo para vencer. E teve como, para dar um pouquinho de paz, quem sabe, sei lá, empatasse em Fortaleza, fosse para o Majestoso já com um pouco mais de confiança. Agora, mano, não é exagero dizer que é praticamente jogar a vida, mano. É jogar a vida em Fortaleza, jogar a vida no Majestoso, jogar a vida no Cruzeiro para poder tentar arrumar alguma coisa nos dois derbys, né, mano? Claro que pela camisa o Corinthians é sempre muito forte, mas a gente sabe que bola por bola, não adianta, gente. Não adianta a gente ficar aqui também vendendo ilusões. Bola por bola, o nosso rival é muito favorito, é muito favorito. O Corinthians tem que jogar a vida para tentar chegar no jogo de volta vivo, né? Essa é a grande verdade. Então, assim, a parte de confiança seria importante, né? Seria muito importante, mas infelizmente já foi. Agora, é uma pena, porque é o mesmo tipo de discurso que a gente não entende nos últimos tempos todos, né, mano? Parece que quando é pra ir, não vai. Tanto que hoje, não sei, acho que a gente não faria muitas pautas, mas hoje, por exemplo, uma galera dos Gaviões foram lá no CT. Eu acho, eu como bom corintiano, eu sempre acho que a torcida do Corinthians é ouvida. Eu sempre acho que ela faz a diferença. Mesmo quando ela vai cobrar na porta do CT, na porta do Parque São Jorge, quando ela canta alto no estádio, quando ela grita mais alto quando toma um gol, ela faz a diferença. Ela joga junto, mas, de novo, a mesma cena, dos organizados irem lá conversando com os caras. Eu acho que tinha que ir mesmo. Tipo, para mostrar que, assim, cara, beleza, tá um caos político, mas passa por vocês, mano. Tá ligado? Passa por vocês. Ah, o nosso treinador pode errar, mas passa por vocês. É uma coisa que você, Fê, bate na tecla há um tempo aqui no Balança Timão, que é, não podemos isentar esses caras. A gente não pode isentar os caras, mano. Beleza, tem o Dorival, beleza, tinha o Ramon, mas e os caras, mano? Não vamos falar nada deles? E hoje, o fato de irem o Alê dos Gaviões, mais uma galera que foi lá, não sei, acho que foram 5, 6, mas foram lá para conversar com os jogadores, justamente para esse motivo. Tipo assim, mano, beleza, tá um caos, nós vamos no Parque São Jorge também, mas não pode tirar o de vocês. Vocês ganham aí 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 4 milhões, enfim, pelo amor de Deus, rapaziada. Precisa dar mais, mano. Não dá para ficar se escorando atrás de mas é um caos, é muito difícil para concentrar, aquela coisa toda. Não tá pronto para jogar no Corinthians? Entrega seu boné, mano. Pede para rescindir o contrato, tá tudo certo, irmão. Mas se você tá aqui, você tem que assumir a responsabilidade, mano. Você tem que estar pronto para jogar no Corinthians. Tem que ser homem para jogar no Coringão, mano. E é isso, velho. Tem que ter culhão, mano. É difícil pra caralho, não falando que é fácil. É difícil, e é para isso que são muito bem remunerados, tá ligado? Quando atrasa salário, quando alguma coisa, a gente chega aqui, a gente cobra. A gente fala, o clube tá errado. Às vezes, claro, num momento de emoção, como aconteceu essa semana, eu falando do Memphis, que a gente sempre pensa a favor do Corinthians, né, mano? A gente não tem jeito, a gente vai pensar sempre a favor da instituição. Não vai, tipo, aquela coisa assim, não vai falar mal do meu Corinthians, mano. Tá tudo errado, mas não vai falar mal, mano. Vai faltar no treino do meu. Meio que assim, a gente tá defendendo o que é nosso, porque a gente sabe que esses caras amanhã saem. Mas e tanto é que quando alguém fala pela emoção, como eu falei, vem outros dois na razão e diz, não, tá errado, tem que pagar. Então a gente cobra a diretoria quando tem que ser cobrada, mas, mano, não dá para isentar de responsabilidade esses jogadores, não, mano. Realmente precisa entregar muito mais. E o nosso treinador, já conversando também sobre o Dorival, mas assim, tá deixando a desejar, mano. Tá. Escala mal, mexe mal. Se o Michael não tivesse sentido a coxa, você tem alguma dúvida que o Michael seria titular e capitão do time? Então,
assim, é uma teimosia, sabe, frequente, aquela coisa que tipo, já está começando a irritar muito. Já não são poucos os corintianos que já ficam comparando com o Ramon, ou que ficam pedindo o Tite, que veio se engraçando para cima de nós depois do jogo de Legends lá contra o Boca Juniors. E aí uma pressão que começa a virar uma coisa muito grande, a gente sabe como é, né? O Corinthians vira muito grande, daqui a pouco fica insustentável. Então, mano, resposta para ontem, porque senão vai ser realmente muito complicado, mano. É isso aí, Vladão. E eu até comentei no pós-jogo, né? Só para finalizar a questão da arbitragem, que eu falei que 100% das decisões em Itaquera foram tomadas contra o Corinthians, né? Aí já na hora, sabe quando você fala e já lembra de um lance a favor? Foi o que aconteceu quando eu assisti o meu pós-jogo, que eu acho que o único lance dado no VAR a favor nosso, na Neoquímica Arena nesse Campeonato Brasileiro, é o pênalti em cima do Bidu contra o Internacional. Eu acho que é o único lance a favor que o VAR, que o juiz foi pro VAR e deu a favor do Corinthians nesse campeonato. Do resto que você falou, eu assino embaixo. E até na questão da ida dos Gaviões hoje lá no CT, eu só queria falar que a torcida do Corinthians, que principalmente uma parte grande ali da internet não, do Twitter, né? Uma boa parte do Twitter tem que entender que não é só o Gaviões que tem que fazer alguma coisa. Não dá para o Gaviões sozinho. Os caras querem que o Gaviões mate a renovação e transparência, mas, tipo, que porra é essa? Sabe? Não é assim, mano. A torcida tem que entender de uma vez por todas que ela tem que se unir e fazer um barulho cabuloso no Parque São Jorge, assim como no CT, entendeu? E como você bem disse, as coisas estão interligadas uma na outra, mas só que, para mim, Vladão, jogador vive em bolha. Esses caras vivem numa bolha absurda, assim. Então, duvido que se impacte muito eles, assim, de verdade. Acho que se estiver pingando para os caras o salário, estão nem aí o que vai acontecer no Parque São Jorge. Essa que é a verdade. Agora, a única coisa que a gente quer é comprometimento, né? Como você bem disse, pô, a gente olha olha a postura em campo, é ruim, a gente olha as escolhas do Dorival são ruins também, mas aí muita gente vai falar, pô, mas olha o nosso elenco, concordo, o nosso elenco é curto e limitado, principalmente quando a gente olha para o banco. Amanhã, olha os relacionados para o jogo de amanhã. Tipo, só no ataque são 3, 4 moleques, mano. É Kaique, Guinegão, Dieguinho e Cauê Furquim aí. Moleque de 17 anos. Então, e junto com eles o Thales e o Hector. Horroroso, essas são as opções de atacante do Corinthians amanhã. Mas o que não muda o fato que nós vamos. E aqui eu bato na tecla aí de elencos passados e esse elenco também, tá? Que agora eu já acho que tá enraizado no Corinthians. É, cara, a gente olha qualquer outro elenco do. Se a gente colocar 11 contra 11, o 11 contra 11 do Corinthians, mesmo com esses moleques no ataque, mesmo com Hector e Thales Magno, os 11 do Corinthians contra os 11 do Ceará, o time do Corinthians por nome é melhor. Agora, por que todos os outros 19 times da Série A jogam com mais vontade do que o Corinthians? E não é de hoje, mano. Você olha qualquer time do Campeonato Brasileiro, você fala, putz, não sei o que vai dar. Por postura, não é por elenco, é por postura. É sempre postura. A gente não consegue enxergar o elenco do Corinthians competindo. A gente não consegue enxergar o elenco do Corinthians indo para o Castelão e ganhando. E a gente vê qualquer outro rival indo para lá e complicando o jogo, voltando com empate, arrancando uma vitória. Só o Corinthians a gente não consegue enxergar isso. Isso que me incomoda, sabe? Tipo, a gente pega times que não tão bem no campeonato. Vitória mesmo. Vitória não tá bem no campeonato. Empatamos em casa com os caras. 0-0. O Corinthians não teve competência de fazer um gol no time que está no Z4, em casa, com a torcida junto. Então, assim, isso me incomoda. Isso me incomoda. A gente vai colocar a culpa no elenco, no Dorival, não sei o que, sim, mas tem que partir do jogador também. Os caras têm que saber o que eles estão representando, tem que saber que ninguém caiu ali de paraquedas. O cara não chega no Corinthians de paraquedas. Já chegaram, né? Alguns já chegaram nas últimas gestões aí, né? Lembra Matheus Matheus Matias, aquele orelhudo lá, atacante, e alguns outros aí também. Ou quem chegou sem, e nem jogou, né? Como o Luigi, Matheus Alexandre e tal. Então, tiveram uns que chegaram de paraquedas. Nas últimas janelas, acho que não. Mas porra, mano, os caras têm que se mexer um pouquinho também. Não dá pra gente olhar o elenco do Ceará e a gente olhar pro Corinthians e falar, puta, mano, ó, tudo bem, fora de casa, é um jogo difícil, sempre foi.
Não tô falando que sempre foi. Na Série B foi difícil em 2008 lá. Em 2010 também no Campeonato Brasileiro da Série A foi difícil lá. Né, em 2011 tive a honra e o prazer de estar lá no Presidente Vargas, 1-0, gol do Ramires, um jogo difícil. Não tô falando que é um jogo fácil. Mas quando a gente olha elenco por elenco, camisa por camisa, não dá para o torcedor corintiano olhar para o Corinthians Ceará e falar, puta, ó, cacete, é o Ceará. Entendeu? Então, Sim, isso é uma coisa que me pega. A gente já vai falar de sábado também, que você estava concordo comentando o totalmente. Majestoso. Totalmente. Então, a gente olha para o Majestoso, há 9 anos a gente vai passear no Morumbi. São 9 anos que o Corinthians vai passear no Morumbi. Desde que virou torcida única, o Corinthians só passeia no Morumbi. A gente comemora empate lá no Brasileiro. É isso. Tomamos 4 em 2016, tomamos 3 em 2018. Na pandemia, tomando gol no último minuto do Brenner. É isso. É isso. Quando a gente empata, arranca o empate lá, como foi em 2017, a gente fica feliz, mano. Em 2022, o São Paulo estava com um time C em campo, a gente empatou. Aquele golaço do Yuri e tomamos um gol de pênalti besta que a gente fez lá e empatamos o jogo. Então, assim, é preocupante, mano. É preocupante. A sequência é preocupante. Dependendo do desempenho, a torcida vai ignorar a questão do elenco. Dependendo do desempenho amanhã e dependendo do desempenho sábado, vai ficar ruim pro Dorival. Até porque você disse bem, Vladão. Depois, quarta-feira, é o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro tá seguro, é vice-líder do campeonato. Depois é o Botafogo fora. Depois do Botafogo fora, é o jogo de ida contra o Palmeiras, depois é o Fortaleza em casa. E o Fortaleza de treinador novo, a gente sabe que quando muda o treinador tem tudo isso. Então, assim, não é fácil a sequência e o time tem que dar uma resposta. Ao mesmo tempo que a gente espera, já que nesse um mês nada deu certo, a gente espera que o Fabinho Soldado consiga trazer alguém aí. Ah, mas tá quebrado tal. Amigão, tem jogador que você se paga com premiação de avançar em campeonato ou É ficando isso. numa posição alta no Campeonato Brasileiro. Desculpa, tem que contratar. Exige contratar. É isso. Entendeu? Por exemplo, todo mundo falou do Carlos Vinícius, não sei quem é. Não sei quem é, nunca vi, tava na Inglaterra, falam que é um pirulão lá de 1,90, não sei o quê. Não sei quem é. Mas será que uma chance dessa no sábado, caindo no pé dele, não faria? Não sei, porque não tá aqui. Entendeu? Então é preocupante, irmão. Eu tô realmente preocupado com amanhã, bastante, sábado, e a sequência que a gente tem pela frente. Estou preocupado de verdade. A nossa sorte é que esse ano parece que tá pior que ano passado quem está atrás de nós. O Grêmio é horroroso, o Vitória está muito mal, o Juventude e o Fortaleza parecem não ter forças para sair lá de baixo. Só que o Corinthians também tem que jogar, porque se uma hora esses caras reagirem, a pressão vai cair para nós de novo, né? Exato, porque ainda somado a isso que você falou, ainda tem o lance de que, com todo respeito às outras instituições, mas algumas dessas aí, daqui a pouco engrena 2 vitórias, é um time que não tem tanta pressão igual a gente. Se esses caras fazem 2 vitórias seguidas, a gente empata 2 seguidas, a pressão é inteira para nós, porque olha o tamanho do Corinthians, de novo estaria lá embaixo, né? Então, assim, tem que ligar o alerta antes de precisar. Mano, a gente sabe do risco que a gente correu ano passado. Pô. A gente pegar essa pré-Libertadores aí, não foi o desenho do ano. O desenho do ano foi a gente ficando com medo, fazendo conta. Todo corintiano abria aquela porra daquele simulador lá do GE e ficava fazendo conta todo dia, pô. É verdade, parte do nosso ano foi fazendo essas contas. Aquelas 9 vitórias seguidas foi num recorte de 1 mês e meio, 2 meses. A gente não conseguiu nem aproveitar direito. A gente aproveitou, tipo, tudo muito rápido. De repente ganhou de novo, ganhou de novo. Falei, como assim? Aí o campeonato acabou. Foi assim, porque a gente passou boa parte do ano sofrendo, porque o Corinthians estava de novo brigando para lá embaixo, e com elenco caro. E como você muito bem falou, os caras têm que responder, mano. Tem que responder. E quanto ao Dorival, ninguém tá aqui, caça as bruxas e pedindo para trocar agora, calma, ninguém tá falando isso, mas assim, a gente tem que aprender ano passado como lição, mano. Então, assim, se viu que não vai, não vai mesmo, mano. Já deixa quieto, velho. Já vamos mudar, não tá nem virou de turno, tá longe de virar o turno ainda. Porque ou mostra que por que tá aqui, ou realmente, mano, não vai ter como a gente contratar 30 jogadores. Mas eu concordo com você também na questão do Fabinho, mano. O Fabinho que foi muito elogiado por nós, de conseguir ainda segurar o refrão ali no CT, além de trazer alguns jogadores importantes. Foi bem na janela do ano passado. Mas assim, precisa dar um jeito aí, precisa de novo tirar um coelho da cartola. E é isso, cara. Você tem um cargo no Corinthians, no maior clube do Brasil, é isso aí mesmo, mano. É um leão por dia, mano. Ah, conseguiu fazer uma coisa ontem, hoje é outra. A demanda já é outra, já tem outra necessidade. Às vezes, aquele jogador que a gente achou que ia virar não virou, o treinador que a gente achou que ia vingar não vingou, e vamos
É isso, no dia a dia que a gente tá ficando para trás, mano. É o que você falou, meu irmão. Infelizmente hoje, cara, isso, a nossa geração ali, uma geração de 88, 89, 90, 91, 92, a gente, assim, a gente temer, com todo respeito, pelo amor de Deus, a gente temer jogar em qualquer lugar, pô. Qualquer lugar que a gente vai jogar, a gente fala, mano, não sei, o Corinthians pode perder esse jogo aí, mano. Não sei se vai ganhar. Vai no sul, não sabe. Vai lá em cima no Nordeste, não sabe. Vai no Centro-Oeste, não sabe. Vai aqui em São Paulo, não sabe. Nunca, a gente não é favorito contra ninguém, porra. Porque a gente tá ficando para trás mesmo. E muito, claro, muito por organização de clube, mas muito por desempenho no campo, por entrega, por postura, porra. Às vezes é postura, mano. Não é possível. Você vê. E acontece aqui, você pega um jogador nosso aqui, enquanto ele tá aqui, a postura é uma. Aí o cara vai jogar em qualquer outro canto, você vê outro cara, mano. Treinador nosso, Dorival, porra. Dorival, o Dorival, ele é bom porque ele faz o café com leite, arroz com feijão. Aqui não faz, mano. Parece que aqui, o que tem aqui? Eu entendo que é uma pressão muito acima, muito fora da curva, mas porra, mano. Caralho, você é profissional, mano. É assim, tem que saber lidar, é difícil mesmo. Sabemos que o Corinthians é difícil, que ele tem uma pressão muito, realmente, muito fora do comum, porque é a torcida mais presente, a torcida mais apaixonada, a torcida que entende de tudo ali, que tá perto mesmo. Não é uma torcida de festa, é uma torcida de jogo, de jogar junto, de estar perto, de empurrar, de sentir. E isso, claro que a gente entende a pressão para os caras, mas assim, como a gente já falou, se está aqui, não caiu de paraquedas. E se não caiu de paraquedas e está aqui, por favor, uma postura, pelo menos uma postura diferente é que a gente espera para essa semana aí, que de novo nós vamos trocar uma ideia no sábado, então pelo menos do recorde daqui para sábado, queremos muito que no sábado, essa hora mais ou menos, um pouquinho depois, que a gente possa estar falando de que mostraram em uma semana o porquê estão aqui, né? Exatamente. E assim, ainda acho que, pô, estamos falando de um recorte de 12 jogos, ainda acho que é meio loucura a gente pensar na saída de um treinador, mas é que é aquilo que a gente falou, né? Dependendo da postura do time, dependendo das insistências, aí você já não consegue enxergar uma saída, né? Porque, que nem você citou o Maicon, e com todo respeito ao Maicon também, sempre serei grato por aquele pênalti em 8 de abril de 2018, mas assim, não dá, né? Nenhum treinador usava o cara. Talvez o Antônio Oliveira usou bastante quando chegou aqui no Corinthians, mas depois que ele machucou também, ele saiu. Ramon Dias e o Emiliano não usavam muito. Cara, não sei por que certas insistências, sabe? Faz que nem você falou, o arroz com feijão básico e vê que as coisas estão funcionando. E a gente não pode ficar dependente do Yuri, igual você bem citou, com todo respeito ao Romero, a gente é muito grato, a gente sabe que é um cara que respeita muito o clube, que respeita muito o Corinthians, a gente sabe tudo isso, mas, pô, não dá, né? Não dá para o nosso reserva imediato sem o Yuri e seu Romero, ou seu Thales Magno, tem que ter alguém, desculpa, tem que ter alguém. E eu falei no intervalo do jogo, conversando com os amigos de sempre lá no setor sul, falei para eles, mano, não é possível, não tem um zagueiro na Série B, não tem um zagueiro na Argentina, não tem um atacante na Série B, não tem um atacante na Argentina, no Uruguai, não tem um cara desse para chegar aqui, chegar e jogar, sabe? Não vai falar que não vai achar um garro atacante lá na Argentina ou na Série B, um zagueiro a mesma coisa. Caralho, mano, não é possível. Todo mundo acha um cara menos o Corinthians. Então, sei lá, próprio Richard Rios do Palmeiras, o Palmeiras pegou do Guarani. Então, pô, falta um pouquinho também mais de alguma coisa aí, sabe? Então, realmente, como eu falei, a gente pode bater no Dorival, pode bater em várias coisas, pode bater em qualidade do elenco. Vamos falar, eu acho que todo reflexo do campo é conjunto de tudo isso. É Dorival, é vontade de jogadores, é elenco curto e limitado, é um monte de coisa. E quem acaba pagando por tudo isso é a gente, né? Só que quando a gente ganha um Campeonato Paulista, que acho que se eu não estou enganado, até a semifinal ou até a final, todo jogo em casa a gente fez pelo menos 2 gols. Do começo do ano até a semifinal do Paulista, até a final do Paulista, pelo menos 2 gols o Corinthians fazia. Agora a nossa melhor exibição em casa no Brasileiro foi o Internacional. Com o Tanto, Dorival, digo. exato, tanto que teve um momento que a gente falava, né? Gol esse time vai fazer. Agora a Exato. questão é se vai tomar. Exatamente, porque assim, a gente via, contra o Vasco ainda era o Emiliano e o Ramon, mas com o Dorival, acho que em casa o jogo que a gente fez 2 gols ou mais foi esse. Penamos para fazer um gol no Novo Horizontino na volta da Copa do Brasil, e Yuri achou o gol no último lance do jogo, não jogamos nada, enfim, sei lá, cara, é difícil, é uma linha tênue entre a gente não ser emocionado, mas também não deixar, sei lá, cara, é complicado. A gente olha e a gente não consegue ver saída, dá uma angústia,
A gente olha para o ano passado, olha para 2023 e fala, puta, de novo, né? Tudo de novo. Então, enfim. E Vladão, já que a gente já falou de domingo, falamos de amanhã, de sábado, agora quero falar com você essa história toda do Andrés aí, que ainda está dando uma repercussão gigantesca, né? Esses vazamentos de gasto com fatura do cartão corporativo aí ontem, e eu peço mil desculpas para todo mundo que nos ouve agora, porque assim, eu sei tudo o que aconteceu ontem, mas eu li por cima, por questão de trabalho, por algumas questões aqui em casa. Então, eu li por cima o que aconteceu. Então, pelo que eu entendi, teve uma votação no Conselho de Orientação no CORE, né? Onde foi vencida por 9-7 para que se abra um processo no Conselho de Ética para ser votado essa questão da abertura aí, dos gastos com cartão corporativo das gestões passadas, para talvez ver um tipo de punição ao Andrés ou os antigos presidentes, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Cara, que bizarrice, né? Tava vendo hoje por cima que parece que já na gestão do Ilho, o Andrés continuou com cartão corporativo, gastando coisa ainda. Parece que até questão de pagar mais espaço na nuvem da Apple, ele estava pagando. É viagem, é restaurante caro, que bizarro, né, Vladão? Aí você fala, pô, o Corinthians não vai para frente porque não sei que cara ganha 1 milhão por mês. E aí a gente vê que na verdade não é isso, né, Vladão? Como o Lucão bem falou semana passada, né? O Lucão deu um exemplo maravilhoso aqui, que é fácil. É fácil você ter carrão, é fácil você comer em restaurante caro, fazer um rolê da hora. Com dinheiro dos outros é fácil, né? Fazer com o seu próprio dinheiro que é complicado, né? Que tristeza, né, Vladão? No final das contas, parando para olhar com friamente assim, você olha, puta que merda, né? Porque o torcedor que tem. Porque vamos ser. Se o torcedor fosse racional e não passional, e nós somos passionais, mas se o torcedor fosse racional, o que ele faria? Largaria a mão. Para de pagar fiel torcedor, para de comprar produto licenciado, para de comprar camisa original, para de ir em jogo. Não vai dar um dinheiro para os caras, porque vai falar: meu dinheiro vai ser para bancar viagem, vai ser para pagar churrasco dos caras, vai ser para isso. Então, que coisa triste, Vladão. Que coisa triste. Vou te falar. Apesar de gostar que vai ser aberto um processo na ética, apesar de ficar puto em saber que quem votou a favor do Andrés, Duílio, Mário Gobi, Alexandre Rusni e alguns outros lá, né? Acho que até Miguel, vou pedir desculpa para vocês de cabeça, eu não lembro, Miguel alguma coisa, que recentemente, no final do ano passado, falou que o clube não era da torcida, era do associado. Esse cara votou a favor do Andrés também. Então tira o torcedor sim de otário. Então, cara, que tristeza, Vladão. Mas vamos torcer para que essas coisas evoluam no quesito de tirar esses caras, extirpar esses caras do Parque São Jorge e que cada vez mais a gente consiga ter um Corinthians melhor e principalmente bem comandado, né? É só isso que a gente quer. É isso, irmão. O Miguel Marques e Silva, é o que você está falando. E sim, é ele mesmo, né? Irmão, assim, quanto a isso, é difícil até para a gente comentar, né? Porque um clube que a gente ama tanto, né? Como você muito bem falou, se a gente fosse pensar de uma forma racional, a gente simplesmente largaria. Porque nada que a gente não esperasse, infelizmente, né? Mas que os caras fazem do Corinthians a casa deles, né? Um puxadinho da casa deles, essa é a verdade, né? O ex-presidente usar o cartão, e aqui a gente debateu aqui na última resenha, dele dizer que confundia os cartões. É óbvio que era mentira. Tanto é que tem gasto dele quando o Duílio era presidente. Né? E também para surpresa de 0 pessoas na gestão do Duílio. Né? Primeiro, os 7 que votaram a favor do André Sanches, 0 surpresas, né? Inclusive o Mário Gobi, que era oposição, né? Que disse que não, que ia mudar o Corinthians aí pouco tempo atrás, né? Vamos da penúltima eleição, né? O Mário Gobi, que dizia que estava do lado oposto, né? Naquele momento ali, porque realmente é grande Mário Gobi. Para surpresa de 0 pessoas também, porque na eleição que o Augusto foi eleito, ele, em determinado momento, ele foi para o lado do André Negão, né? Então, também não temos surpresa alguma, tudo farinha no mesmo saco, a gente sabe disso aí. Então, a questão de quem votou os 7 votos, bizarro, pelo menos aprovou, né? Então, a ética vai discutir isso do Andrés. Cara, é um termo, eu nem gosto desse termo, tá? Mas só porque eu não tem como eu não linkar uma coisa na outra. Lembra quando estava na moda que as pessoas falavam que o time tal ia cruzeirar? Aí falava que o Corinthians ia cruzeirar, que o Vasco ia cruzeirar, aí falavam esse termo aí, cruzeirar. Isso nunca vai acontecer com o Corinthians de cruzeirar, porque o Cruzeiro
é uma coisa e o Corinthians é outra muito maior, né? Com todo o respeito que eu tenho, eu não estou aqui cuspindo para cima. O que eu estou dizendo é o que todo mundo sabe, né? O próprio cruzeirense, se for colocar a mão na consciência, ele sabe que não dá para comparar o clube dele com o nosso. Nós estamos falando de questão de tamanho de torcida, de apelo, de mídia, de tudo, de espaço, de tudo. É muito diferente. Então a gente nunca vai cruzeirar. O que não quer dizer que a gente não vai ter algumas coisas muito parecidas com o que o Cruzeiro tinha. Inclusive, essa é uma delas. Eu lembro de aquela famosa matéria do Fantástico do Cruzeiro, quando a casa caiu de verdade lá, que era basicamente isso. Que era aquele, não lembro o nome do diretor deles lá, que inclusive eu que não queria vender o Arrascaeta pro Flamengo, aquele cara que é até meio folclórico, né? Que ele também tinha gastos na vida pessoal dele, com cartões corporativos do Cruzeiro. E ali muita coisa estourou, né? Olha o Corinthians, cara. Além de o Corinthians estar em página policial, além do nosso presidente eleito estar indiciado, além de todo esse caos, cada dia que passa vem coisas novas, mano. Então, assim, se o ex-presidente gastou dinheiro no cartão corporativo, como que aprovaram isso? Como que aprovaram isso na época, cara? Como que deixaram passar? Como que só veio isso agora à tona, depois de tanto tempo? Então você vê que, de fato, é tudo farinha no mesmo saco. E assim, é questão de tempo. Quando descobrirem esses 4,8 milhões de reais que foram gastados no cartão corporativo da gestão do Augusto Melo. Se você for, daqui a pouco nós vamos descobrir também o tanto de absurdo que tem disso aí também. Que era coco bambo para lá, que era isso para lá. Não, mas era pro elenco profissional, entendi, mas tão desproporcional perto do que foi um dia. Sério mesmo? É uma loucura. Então a gente vê que falamos aqui do André Sanches, que foi presidente lá em 2021, que foi o gasto dele. E nós estamos falando do Augusto Melo, que é presidente em 2025. E nós podemos falar do... Que Deus o tenha, pelo amor de Deus, tá? Estou falando ele como ex-presidente do Corinthians. Assim como podemos falar do Alberto do Alibe, assim como podemos falar de Antônio Roque Cittadini, que está vivo, claro, não foi presidente do Corinthians, mas foi diretor por várias gestões. Assim como podemos falar do William Monteiro Alves, como podemos falar de tanta gente, tanto escândalo, que o Corinthians, mesmo com esse monte de escândalo, mesmo sendo tão mal gerido, ele segue sendo uma potência, porque o Corinthians ele é um clube que ele realmente é um fenômeno sociológico, ele é uma coisa, tem que ser estudado realmente a fundo. O Corinthians é uma coisa, é um fenômeno mesmo que acontece com o Corinthians. Um clube de origem popular, né, um clube fundado por operários que virou o que virou. Só que ele é tão mal gerido que é realmente, a gente chega um momento que a gente fica assim. Infelizmente isso acontece há tanto tempo, tá na hora de profissionalizar o Corinthians. Eu ainda sou, cara, e eu, por favor, não me critiquem, tá? Eu ainda sou o cara contra a SAF. Eu ainda sou. Tá virando uma chavinha na minha cabeça, eu confesso, mas eu ainda sou contra a SAF. Porque eu acho que temos exemplos aí de clubes que não têm o que o Corinthians tem, que conseguiram se reorganizar. Mano. Eu não vou ficar citando nomes, vocês sabem de quem que eu tô falando. Que não tem uma torcida tão próxima. Clube que se for fazer uma vaquinha para contratar um jogador, vai conseguir 200 mil. O Corinthians fez 40 milhões para pagar a nossa arena. O corintiano é diferente, de lançar uma camiseta aí comemorativa e camiseta para quitar a arena, todo mundo vai comprar, sabe? O Corinthians, ele tem como ser bem gerido, mas realmente precisa mudar tudo lá dentro, irmão, precisa mudar. Eu dei uma volta já na parte política, que é muito triste, mas quanto ao Andrés, esperamos que pelo menos o simples, o básico seja feito, mano. Que seja votada na ética de forma séria, pensando no Corinthians, mano. Não no amiguinho deles, André Sanches, mano. Pensa no Corinthians e começa a limpar, mano. Começa a dar o exemplo. Tá na hora, velho. Tá na hora. Pô, gastou dinheiro do Corinthians, não é seu. Você tá expulso do clube. Acabou, mano. É pouca ideia. E o atual presidente também. Ó, descobriu, a casa caiu também. Tá expulso também o Augusto Melo. Vamos limpando lá, mano. E não foi aprovada a conta do Duílio Monteiro. Por quê? Por causa disso, expulsa também e vamos começar a limpar, vamos começar a renovar finalmente. Quando a gente fala de o povo tomar o poder, o povo está tomando o poder já, mano. E aqui, infelizmente, o Estatuto não permite que tome o poder amanhã. O Estatuto permite que comece a tomar o poder daqui 5 anos, né? Mas o povo está começando a tomar o poder. O que tem de corintiano novo dentro do Parque São Jorge, mano, a gente vai ver o reflexo disso daqui a pouquinho, mano. Né? E que o Corinthians não siga fazendo isso, porque realmente não dá pra gente ficar nas mãos desses caras. Infelizmente não tem condição. O clube, e a gente, é porque a gente gosta demais, assim, a gente gosta num nível que a gente sabe que não são 35 milhões que gostam nesse nível. Eu não estou dizendo que a gente é mais corintiano. Eu estou dizendo só que a gente encara de uma maneira diferente o clube. Que faz parte realmente da nossa vida. Que não tem opção. Que assim, eu vou largar. Não tem essa opção. Essa opção não existe na nossa cabeça, não tem como.
Então, a gente vai seguir ali, mano, vai seguir perto, próximo, fiscalizando, mas realmente desgastante, emocionalmente falando, realmente bem desgastante. A gente tem que passar por isso e a gente se sentir uns trouxa mesmo, falar, caralho, eu sou muito idiota. Mas eu gosto tanto que eu não vou largar, mano. Eu não posso, nesse momento ainda, eu não posso largar, mas, mano, que por favor, que agora possa ser feito um mínimo de profissionalismo dentro do clube e, assim, e que as pessoas sejam punidas no seu CPF, sabe? É inadmissível um ex-presidente gastar dinheiro do clube. E aí falar assim, como você falou, né? Mas aí comprou um carro novo, uma casa nova, que foi com o meu dinheiro. Entendi, mas o seu gasto do dia a dia, quem paga é o clube, fica fácil, mano. Se eu ganho 30 pau no mês, eu não gasto R$ 1, porque quem paga é tudo outra pessoa para mim, esses 30 pau estão sobrando. Eu vou fazendo várias outras coisas. Pode até você falar, não, mas quem comprou essa caneta fui eu. Entendi. Mas é que fora disso, quem pagou tudo foi o clube. Isso é o que veio à tona. Imagina as coisas que a gente nem sabe, mano. Então é isso, irmão. É revoltante. Infelizmente é revoltante e o Corinthians precisa internamente ter uma mudança da água para o vinho. E até aproveitar, eu também não quero a referência do Kaká catalão, a gente já deu algumas vezes aqui, né? E ele, como um cara que tem a voz do corintiano, né, que o corintiano gosta muito dele, eu acho que faz parte a gente citá-lo algumas vezes. Eu vou citar de novo o Kaká catalão, que entre as coisas que ele diz ali, uma que eu concordo mano, hoje, o nome apresentável para nós, mano, Rosala Santoro, é a minha esperança. Você vê esse cara falando, você fala, mano, tá, que merda que eu apoiei o Augusto Melo. Beleza, era ele ou o André Negão, a gente sabe que é politicagem, mas assim, eu tenho a esperança desse cara aí, mano, porque sinceramente, outro, nesse momento, eu não consigo ter perspectiva de melhora, mas enfim, que seja feito melhor, a gente vai debater muito sobre a política do Corinthians. Eu só queria demonstrar minha revolta sobre esse lance do André e até viajei demais, irmão. Não, não, mas é isso mesmo, Vladão. Eu acho que eu vi até enquanto você falava, vim procurar, acho que é o Wagner Pires de Sá, o cara do Cruzeiro. Eu acho que era esse aí. Acho que é E isso aí ainda, mesmo. ainda vi os corintianos brincando, falando, tomara que o Corinthians deu uma cruzeirada no sentido de alguém ir preso, né? Porque pelo que eu entendi, esse cara acho que tá preso ou em vias de alguma coisa assim. Então, falou, se for para cruzeirar nesse sentido, beleza. Na questão da SAF, eu ainda acho que o que falta no Corinthians são pessoas competentes à frente do clube, pelo que o Corinthians arrecada, basta boas gestões para que não precise se vender, né? O Corinthians tem um dono, isso me pega um pouco ainda. Enfim. E assim, né? É triste ver que, como a gente já falou, triste ver como as pessoas só pensam nelas, né? E uma parada que não é delas, né? O dinheiro é do clube, né? Pensa, igual você bem disse, Vladão, imagina o que a gente não sabe, né? Porque tá vazando coisas que a gente tá vendo, mas o que a gente não sabe? O que será que não foi gasto? Quanto será que não foi gasto? Por quanto tempo será que não foi gasto? Entende? Então, e quando a gente para pensar, a gente podia ter um time competitivo, esse mesmo dinheiro podia estar sendo usado para melhorar alguma coisa no próprio clube também. Uma coisa não anula a outra. E quando a gente vê, na verdade, tá bancando viagem, tá bancando restaurante, tá bancando passeio. E, pô, é, sabe, Vladão, vou ser sincero, meu pai, ele sempre falou para mim que a melhor coisa que tem na vida é você deitar sua cabeça no travesseiro, independentemente da sua situação financeira. É você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo que você é uma pessoa honesta. Então, eu preferia muito mais ver o André chegando e admitindo tudo que ele fez do que falar que ele confundiu, que isso, que aquilo. Acho que seria muito mais honroso, mas não vamos esperar isso de alguém. Eu estou falando dele, mas óbvio que é hipotético isso, então assim é fantasioso, né? É utópico, mas seria muito maior o cara falar, né? Fala, puta, ó, fiz merda, realmente usei e tal, não sei o que, blá. Enfim, triste, mas que nem você bem falou no final, que a gente tem a esperança de novos tempos e que coisas boas possam acontecer a partir de agora. E que bom que a torcida está enxergando e entendendo mais as coisas. Você falou do Kaká Catalão, inclusive a hora que eu entrei no Setor Sul no domingo, dei de cara com ele, conversei um tempo com ele e ele falou disso também, né? Que bom que agora parece que a torcida realmente sabe o que é isso, sabe o que é aquilo, sabe quem é conselheiro, sabe quem não é, quem vota, quem não vota, quem tem poder disso, daquilo. Então, é bom que a torcida já está ciente de tudo isso, é um barulho que ele compra muito e que vem acontecendo. Enfim, é, espero de fato que a partir de agora a gente continue mais de olho e que as coisas comecem a melhorar nesse sentido de gestão lá dentro do Corinthians. E sim,
Rosala realmente é um bom nome, nem só o jeito de falar, né? Quando você olha o currículo, não é qualquer cara que é diretor do Itaú, não é qualquer cara que é diretor do Santander, não é qualquer cara que passa pelo Safra. Então, assim, o cara já tem sua liberdade financeira, ele já admitiu isso. Então, não vai precisar. O cara que sabe gerir quando alguém arrecada mais de 1 bilhão, o cara sabe gerir, né? Então, não vai precisar fazer isso ou aquilo para benefício próprio. Enfim, Vladão, amanhã a gente entra em campo com o Ceará às 7h30 da noite, pelo que eu entendi, jogo exclusivo da Amazon Prime amanhã. E espero fazer um pós-jogo com uma surpresa, né? Surpresa de alguma coisa positiva. E assim como voltaremos no sábado numa live, espero que a gente possa abrir uma live felizes, ou pelo menos falando de uma postura boa, que a gente conseguiu pontuar no Morumbi com uma boa exibição, porque é normal empatar um clássico fora, mas, ou pelo menos é o que a gente espera, né? Mas, enfim, é isso, Vladão. Obrigado pela resenha. Quero deixar um abraço pro Lucão também. Tamo junto a todo mundo que nos acompanhou e chegou até aqui. Um abraço de sempre. Quero de novo deixar um abraço pro Fábio, pro João Gabriel. Quero deixar um abraço pro Igor que nos acompanha também, pro Gabriel Grigio também. Então, toda a rapaziada que tá, pro Jairzão que comentou, deixou um belo comentário ali. Fiquei super feliz com o comentário dele no pós-jogo. E é isso, Vladão. Obrigado de novo, irmão. Tamo junto. E sábado a gente tá aqui de novo, hein? É isso, irmão, é isso. Que a gente possa, que amanhã o seu pós-jogo seja leve, que a gente possa falar de um bom desempenho do Corinthians, quem sabe pontuando também, né? Até com os 3 pontos, por que não? E no sábado a gente vai falar muito sobre, se Deus quiser, sobre a vitória, o empate do Coringão no Morumbi, e com perspectivas boas pela frente, né? Eu acho que além de bons resultados, que claro que a gente precisa e a gente quer para esses próximos 2 jogos, que a gente possa no sábado à noite bater um papo sobre perspectivas boas, sobre ver um horizonte para Cruzeiro, para Botafogo, para Palmeiras, né? E para a temporada. Então, assim vai ser. Só para também deixar o meu abraço para o Lucão, um abraço para o Lucão, nosso amigo que não está aqui conosco, e também para toda a galera que está sempre com a gente aí, mano. Toda a galera, o Igor, o Fábio, todo mundo. O Jairzão, toda vez que eu estou com ele, ele fala do Balança de todas as vezes, e quando a gente troca muita mensagem por áudio, às vezes ele demora dias um para responder o outro, aquela correria doida, né? Mas quando a gente fala, sempre tem alguma coisa. Ladão, assistiu o Balança. Inclusive, ele falou que sobre um comentário sobre o Andrés, acho que ele falou, mano, eu adoro os comentários do Lucão, eu sempre concordo muito com o Lucão. Ele fala, né? Você e o Fê eu já conheço e sempre elogio, mas o Lucão eu falo bem pouco com ele, quero deixar isso registrado. Sempre gosto muito que o Lucão fala dos seus pós-jogos. O Jairzão sempre comenta que gosta de ver, que ele gosta de colocar para escutar e faz elogios. Então, é um cara que está sempre nos apoiando também. E é isso. Um abraço para todos os nossos amigos, quem está aqui conosco, quem chegou até agora. E é isso, mano. Vamos falar de Corinthians e, se Deus quiser, as coisas vão começar a melhorar. A gente sabe que, principalmente, a parte política vai demandar tempo, mas o campo, ele tem como responder mais rápido. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tamo juntos. Boa semana para nós. É nóis. Aí, mano, ansioso já também para a gravação de sábado, que vai ter um podcast muito legal com o Cirilo. Vai ser da hora. Em breve, vamos soltar para vocês aí. Vai ser um papo legal, se Deus quiser. Obrigado, gente. É nóis. Tamo junto. Vai, Corinthians. É isso. Valeu, rapaziada. Um grande abraço a todos. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu.